Bom dia, boa tarde, boa noite, para que é de dia, de tarde e de noite. Estamos mais uma vez nos ingressos do Sol. Dessa vez, o ingresso do Sol no signo de Peixes, que vai acontecer dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 12 horas e 51 minutos. Então, vamos ver como é que vai ser esse período por aqui. É interessante esse ingresso do Sol. Tem muita coisa em Peixes. Tem o Sol, Lua, Mercúrio e Vênus em Peixes, né? Tudo isso em Peixes. Mas também, hoje, um dia anterior, estou gravando dia 17, terça-feira de Carnaval, acontece o eclipse do Sol. Então, muito próximo do ingresso do Sol em Peixes, né? Está em conjunção nessa condição. E também, né, junto, dia 20 próximo, agora na sexta-feira, vai acontecer a grande conjunção Saturno-Netuno, de modo exato. Já está no céu já. Então, a gente pode pensar a seguinte condição: esse ingresso do Sol em Peixes tem muita coisa a ser avaliada, né? Muita bastante coisa interessante. Inclusive, já convido vocês, quem está vendo ao vivo, e poder participar. Dia 20 próximo, agora a Gaia vai fazer uma reunião com os professores da escola, da Gaia aqui, para poder comentar sobre esse grande movimento histórico, astrológico, histórico, social, para a humanidade, que vai ser grandes mudanças daqui em diante. Não vai ser de um dia para o outro, certamente, mas vai ser o início de um grande processo de mudanças e alterações no modelo, no desenho da sociedade e da humanidade. Temas sociais, políticos e econômicos. Certo? Mas vamos ver como é que vai ser esse ingresso do Sol em signo de Peixes, que acontece dia 18 de fevereiro, às 12h51. Deixa eu só colocar meu slide por aqui. Um minutinho. Pronto, estamos aqui nesse ingresso do Sol no signo de Peixes. Quando o Sol está a 0 graus de Peixes, certamente, porque o Sol ingressa em Peixes, a Lua em Peixes também, Mercúrio em Peixes, Vênus em Peixes. Então tem uma aglomerada de coisas em Peixes por aqui. Bem pertinho aqui tem o Saturno e Netuno, que é essa grande conjunção, mas já tá a 0 graus de Áries. Tá bem juntinhos os dois, muito significativo. O Marte está em Aquário, né? Júpiter está em Câncer, retrógrado, o único retrógrado dessa vez. Urano está em Touro, vai invadir Gêmeos em breve, esse ano por aqui de vez. E o Netuno junto com o Saturno em Áries. E o Plutão em Aquário, que fica de vez também nesse período. Então, uma coisa a se considerar nesse sentido por aqui é o seguinte, né? Ah, o Sol conjunção com Marte, mesmo estando em Aquário esse Marte, né? O Sol conjunção a Marte marca um período de tensões, de confrontos, de decisões imediatas, rapidez, também de atritos, brigas, confusões, discussões e digamos, embates dessa possibilidade. Tá? Mas é um período que pode ter muito início de novas atividades, novas possibilidades, pode ser interessante. Entretanto, esse Sol que faz conjunção com esse Marte também, serve uma quadratura de Urano. E pode pensar a seguinte condição: é um período de muitas tensões. De novo, né? É um período interessante, o Sol ingressa em peixes, muita coisa em peixes, mas o Sol em quadratura com Urano, em conjunção com Marte. Próximo de eclipse, que acontece um dia antes do ingresso do Sol em peixes. E junto também com essa grande conjunção Saturno-Netuno, marca então tensões que podem de repente incluir uma série de possibilidades de mudanças daqui em diante. E não é de um dia para o outro, certamente que não. Mas mudanças podem dar início a um processo de grandes alterações sociais, políticas e econômicas para a humanidade, para o mundo. Né? Do mesmo modo que aconteceu muitos séculos, muitas décadas atrás. A grande conjunção, vou comentar depois como é que é a frente, ela já aconteceu em 89, 1917, então muita coisa importante aconteceu. Então estamos vivendo um momento histórico bastante significativo. Mas, voltando ao Sol e pensando em peixes, esse período tem umas tensões muito marcantes no céu por conta desse Sol recebendo uma quadratura de Urano, que pode dar surpresas, cortes, rupturas e acidentes também, junto com o Marte. Acidentes que envolvam as questões de tecnologia de informação, informática e outras questões nesse sentido. Também tecnologias de comunicação também, e é muito comum se falar que Urano, quando se envolve com Marte e com o Sol, no caso do Sol com o Sol, pode dar situações que envolvam aeronaves, ou qualquer situação que envolva espaço aéreo. Então, atenção com esses setores nesse período. Então, pode ter umas tensões e surpresas e acidentes que envolvam essas áreas, certamente. Outra condição, a Lua está no signo de Peixes, né? É uma situação que favorece muito as pessoas estarem envolvidas com as artes, a compreensão, a sensibilidade, a compreensão de modo geral. O sonho, a fantasia também, certamente colocado isso. Um pouco da ilusão, né? Até pode, não tá mal colocada a Lua em Peixes, é uma posição bastante boa também. Essa Lua em Peixes, que está em conjunção com Mercúrio, favorece a comunicação, a expressão e entendimento das pessoas. Pode até se pensar uma coisa: o Mercúrio em Peixes, ele dá uma condição que chama-se de queda, de exílio, desculpe.
Às vezes pode desfavorecer a comunicação e a interação intelectual. Isso pode acontecer com Mercúrio em peixe, mas com a Lua em peixe junto com essa condição, isso pode levar as pessoas a, mesmo que não tenha essa facilidade de compreensão, com a Lua em peixes, existe a condição das pessoas ficarem abertas a outras percepções e estar abertas a explicações e outras condições de compreender melhor o que se coloca em termos de ideias e pensamentos. Essa mesma Lua, que está em peixes, recebe uma conjunção da Vênus, que também está em peixes. E a Vênus em peixes favorece muito a sociabilidade, o romantismo, o amor, favorece até as artes. Interessante, né? Tem muita posição que envolve as artes nesse período. As artes visuais, quaisquer que sejam, inclusive o cinema. Para o Brasil, já antecipando, para o Brasil tem boas condições nessas situações que envolvem premiações, como já tem acontecido há um bom tempo já. Júpiter passa pela casa 5 do Brasil. Vamos esperar o Oscar dia 15 de março, que sempre acontece uma coisa interessante, né? O Oscar sempre acontece quando o Sol passa por peixes. Coincidência ou não, ou combinação também, vai ver como é que é esse negócio. Mas essa Lua também recebe uma boa condição de Júpiter. E a Lua recebendo um bom aspecto de Júpiter, de Câncer, é interessante, né? É uma situação bastante boa, muito boa mesmo. A Lua está em peixe, regida por Júpiter. E Júpiter está em Câncer, regido pela Lua. Então estão bem colocadas essas duas posições, em bom aspecto, de cima do trígono, é excelente. Conciliação, crescimento, expansão, favorecendo até, inclusive, as questões internacionais de compreensão e sensibilidade entre as partes. Mesmo como eu comentei, esse Mercúrio em Peixes poderia dar, eventualmente, dificuldades de compreensão, mas com a Lua em Peixes favorece muito essa condição e a conciliação com a Lua em Peixes, junto com Vênus também em Peixes nesse sentido. Então é uma boa colocação, apesar dessa tensão que existe entre o Sol e Urano e a conjunção com Marte, né, ou a Marte, né, temos essa boa condição que favorece muito e protege qualquer tipo de complicação que possa, porventura, ocorrer. Talvez não possa impedir acidentes que possam acontecer, como eu já comentei anteriormente. Isso pode acontecer eventualmente. Mas o Júpiter pode, de repente, nessa condição boa com Lua também. E também com a Lua, com Vênus e com Júpiter. Então, também essa boa condição protege muitas coisas no céu. Então, digamos que é um mês tenso, mas com algumas proteções que podem ser favoráveis nesse período. A Lua bem colocada com Júpiter favorece as questões internacionais e pode pensar outra condição. Lua de peixe de Júpiter em câncer favorece as questões religiosas. Pode até acontecer uma situação bem interessante, manifestação de líderes religiosos. Os líderes religiosos até um tempo atrás eram mais significativos ou mais influentes. Não tanto agora, mas mesmo assim eles podem se manifestar em algumas situações bastante interessantes. Vai dar essa boa possibilidade. Como eu comentei, o Mercúrio em Peixes, né? Pode eventualmente dar aquela condição de dificuldade de expressão, de comunicação e de entendimento. Junto com a Lua, favorece bastante tudo isso. Mas é um Mercúrio de Peixes que favorece, né, as artes, a comunicação mais simbólica, mais metafórica, que favorece as artes de modo geral. Só ter essa atenção, esse cuidado, mas mesmo assim, esse Mercúrio em conjunção a Vênus favorece a boa comunicação, a boa expressão. A Vênus em peixe está bem colocada, está em exaltação. E esses dois astros juntos, recebendo os dois bons aspectos de Júpiter, favorece a comunicação, a interação, as conciliações, de modo geral. De novo, tem cortes, rupturas, surpresas, por conta dessas condições tensas que o Sol recebe na conjunção com Marte. O quadratura com Urano pode ser atenuado, não vai impedir, ele se concilia naturalmente. Mas são condições bastante positivas que estão acontecendo agora com esse Júpiter bem colocado com esses três astros, Lua, Mercúrio e Vênus. Então, bastante positivo tudo isso. E essa Vênus, que recebe um bom aspecto de Júpiter, né, favorece muitas uniões, as conciliações, e, ó, de novo, Vênus em peixes está ligada muito com as artes. Bem, com Júpiter, as artes que envolvem grande escala. Por conta disso, o Oscar vai ser bastante significativo e importante para o Brasil, mais ainda, certamente. Né? Estamos aqui na torcida. Mas olha, na torcida que vai ser bom resultado. O Marte, ele está em Aquário. O Marte em Aquário, né? Não é ruim essa posição, de jeito algum, mas o Marte em Aquário é muito emergencial. Resolve essa situação com o Marte, nas questões que devem ser resolvidas, de modo intempestivo, rápido, dinâmico e levanta as massas. A coletividade fica muito envolvida, estimulada com as condições do Marte passando por Aquário, estando em Aquário. Marte não recebe nenhum aspecto. Ele faz um aspecto ao Sol, né, de conjunção, mas ele em si não recebe nenhum aspecto. Então ele não está tensionado, imensamente tensionado. Só pelo fato de estar em Aquário, né, que indica essa coisa da coletividade se manifestar. As pessoas se questionarem,
brigarem, discutirem em prol de uma posição melhor na sociedade. Então, pode pensar que muitos grupos podem se manifestar. Mas com esse bom entendimento pode acontecer, então esses grupos que se manifestarem, né, se manifestarem, podem ser ouvidos. De novo, tem tensões no céu? Tem tensões no céu, né? Mas temos outras situações bastante positivas. Ou seja, é um mês bastante interessante, né? Nessa condição de acontecer o eclipse no dia anterior ao ingresso do Sol, mas está muito próximo, né? Eclipse sempre demonstra situações, ainda mais no finalzinho de Aquário, de as coisas transbordarem, se manifestarem. Não é impossível, né? As questões que envolvem grupos ligados à diversidade, outras questões, se manifestarem depois de um tempo de tensões ou abafamento de expressão. Então pode acontecer esse tipo de condição. O eclipse dá essa possibilidade. Uma coisa que acontece no eclipse, que eu vou comentar já já também nesse caso, figuras de autoridade podem ser alvos de críticas. Então pode acontecer muito essa situação nesse período. Como já começou a acontecer no mundo, e no Brasil, inclusive, também essa situação. O Júpiter continua passando por Câncer, ele está retrógrado, está tudo bem, não tem importância. O Júpiter em Câncer fala muito de nacionalismo, dá um certo ufanismo, ou patriotismo, né? São escalas de condição por aqui. E enquanto ele passa por aqui, as nações começam a voltar atenção para si mesmas, né? Então tem essa condição. E como está retrógrado e fazendo bons aspectos, né? As nações talvez possam repensar muito a condição das suas fronteiras, mas ficarem abertas a outras possibilidades. Então existe essa possibilidade. Lógico, as nações são conduzidas por homens e as pessoas resolvem o que elas bem entendem. Mas a tendência a ter boas conciliações existe nesse sentido. O Saturno ele está a 0 graus de Ares, uma situação de queda, né? Vai ficar aí por uns 2 anos e meio. O Saturno, quando passa por Ares, né, indica períodos longos de 2 anos e meio, onde é necessário esforço, competência e rigor e coragem para iniciar projetos, para manter firme as suas condições, para manter firme seus desejos. E, inclusive, quando o Saturno passa por Ares, é como se fosse assim, né? Só vencerá quem tem persistência, vigor, coragem. Ou seja, os corajosos que tiverem persistência, vigor e quiserem lutar por isso, vão ter bom resultado. Agora, muitas pessoas podem reclamar muito que as coisas acontecem e não dão resultados. A ideia é não esmorecer, e ser corajoso a todo instante, a todo tempo. O Saturno em Ares vai requerer que essa condição. O Saturno em Ares, uma outra coisa que acontece, né? Marca um período em que as autoridades se tornam violentas e reagem com muito vigor, muita força e até violência, né, a qualquer tipo de manifestação que ocorra. Então isso pode acontecer também nesses períodos, desde já e à frente por aqui. Esse Saturno está, vou até pular um pouquinho, está recebendo uma conjunção de Netuno. Quando o Netuno faz conjunção a Saturno, sempre marca a dissolução das instituições estabelecidas. É como se os modelos existentes até então perdem o significado. E por conta dessa condição, de fazer essa condição junto com Saturno, que existe a situação de autoridades, de modo repentino, até agressivo, reagirem, pode acontecer de manifestações públicas, manifestações populares, por conta de até de instituições estarem sendo dissolvidas e verdades estarem sendo descobertas, certamente, né? Essas autoridades reagirem de modo violento. E com esse Marte em Aquário pode ter esses embates, com esse Urano fazendo nosso aspecto ao Sol, esses conflitos de tensões podem acontecer. Mas no final, tem boas condições, de novo, com o Júpiter fazendo bons aspectos por aqui. Esse Saturno recebe um bom aspecto de Urano, onde as questões da democracia estão em evidência, então favorece muito Urano com aspecto com Saturno. Apesar dessa insolvência das instituições, existe a situação possível de remodelar, trazer novos conceitos, um novo modelo a ser instituído. Esse mesmo Saturno recebe um bom aspecto de Plutão também. Ou seja, é um Saturno e essa grande conjunção bem colocada com bons aspectos. Esse modelo até então existente pode ser demolido, rechaçado, tirado fora do lugar e colocar-se um outro modelo. Vai ter reação? Vai ter reação. Então não vai ser de modo de um dia para o outro que vai ter essas condições. Mas, mesmo assim, pode acontecer coisas bem interessantes. Resumindo, a dissolução das instituições existentes, a possibilidade de surgir um novo modelo, por Urano faz essa evolução, um novo modelo dessas instituições, políticas, sociais e econômicas. E o Plutão, reformando, renovando tudo isso também. Mas, de novo, tem as reações, tem o Marte em tensão em Aquário e o Sol quadratura com Urano.
Então tem muitas boas possibilidades. O Urano vem passando por Touro. O Urano passando por Touro é uma posição de queda, né? Ele vai ingressar em Gêmeos esse ano ainda, vai ficar por definitivo, por definitivo, nos próximos 7, 8 anos, mas o Urano é em Touro muito tenso. E ele fazendo essa tensão ao Sol, fica mais tensionado ainda essa condição. Então, as surpresas, cortes, irritações, rupturas podem ser muito mais evidenciadas, inclusive, naquelas condições que comentei, de funções associadas às questões econômicas, aliás, nem comentei econômicas, né? Pode se associar muitas questões que envolvem informática, tecnologia de informação, comunicação, que envolvem questões econômicas. Surpresas nesse setor podem acontecer nesse sentido, as questões da economia global, dessa possibilidade. O esse Urano vem recebendo um bom aspecto de Netuno, que favorece, né, inovação nas questões ligadas à democracia. É como se houvesse um novo pensar com relação aos direitos civis, democráticos, de modo mais amplo, mais, não tem um termo correto ainda, mas um termo mais socializante, pensando mais na humanidade e nas pessoas. Esse Urano recebe um bom aspecto de Plutão. E o Plutão, quando faz bons aspectos ao Urano também, é uma reforma das instituições. Envolve muita tecnologia avançada, que Plutão fazendo um bom aspecto Urano, a tecnologia avança muito, principalmente que envolve a economia, por enquanto está em Touro, e quando o Urano passar para Gêmeos, vai continuar a ser bom aspecto com Plutão, nas questões de comunicação. Então, temos um grande avanço dessas próximas décadas por aqui, na tecnologia de comunicação e transportes também. Então, esperemos tudo isso. Vai ser bastante significativo essas próximas décadas, inclusive por conta da grande conjunção Saturno-Netuno que está acontecendo por aqui também, nesse céu nosso que nos recobre agora. E o Netuno, nessa condição por aqui, está recebendo um bom aspecto de Plutão. Já há um bom tempo, já ficou um tempo no céu essa condição ainda. E isso já aconteceu no meio do século XX, foi importante, foi um redesenhar do mundo. Então podemos perceber que nesse começo do século XXI, até a década de 50, vai ser redesenhado o mundo. Um novo mundo melhor. André Barbeau, astrólogo que já foi embora, e mesmo Boris Christoph, também um astrólogo que já foi embora também, eles comentavam que estaríamos numa idade de grande crescimento social e econômico da humanidade, político e comportamental. Mas se você avaliar, né, olhar do mesmo modo aqui, o mundo está tenso, está complexo, está difícil, né? Mas é tal coisa, né? O mundo está meio que degenerando para poder começar um novo período de regeneração daqui em diante. Então pode ser bastante importante daqui em diante essa condição. Para tudo ficar melhor, né, para tudo chegar à luz, passa pela escuridão. Então estamos num momento de máximo de escuridão, pode-se pensar isso, né? Mas já em direção à luminosidade, já em direção à luz. Aguardemos esses próximos períodos por aqui. Não vai ser de um dia para o outro. 5 anos, 10, 15 anos. Daqui em diante, as novas gerações vão perceber essas possibilidades. E o Plutão, passando por Aquário, ele já passou na Revolução Francesa, na Revolução Americana e outras questões, outras épocas também, onde o mundo modificou completamente, onde a população, a humanidade se revelou de modo contundente para mudar a sociedade. Então, o mundo vai se rebelar, o mundo vai reagir. Digamos que o mundo vai mudar, a mudança vai de baixo para cima. Então, o povo vai se manifestar de modo muito positivo. Mas vão ter conflitos? Existirão conflitos. A Revolução Americana teve conflitos. A francesa, muitos conflitos também. Mas que no final deram tudo certo. Então, esperemos realmente que vai dar tudo certo. O futuro está bem guardado, o futuro está bem reservado. Apesar de até chegar muscular, teremos alguns momentos espinhosos, mas será compensador tudo isso, certamente. Vamos ver como é que está o céu daqui em diante também, com outras posições correspondentes. Só mudar os relógios por aqui, um momentinho. Deixa eu só mudar as posições por aqui, para poder comentar com vocês com mais atenção tudo isso. Vamos ver então como está Plutão nesse período, né? Ele é muito lento, ele está em andamento por aqui. Plutão continua em Aquário, né? Está andando cada vez mais à frente por aqui e está direto, tudo bem, vai ficar só retrógrado em maio próximo agora. Então tem um tempão à frente por aqui ainda também, nesse sentido. O Netuno continua sua marcha por Áries, vai ficar retrógrado somente em julho, então tem um bom tempo ainda, mas ele não volta mais para Peixes. É Áries daqui em diante. Ele entrou em janeiro próximo passado e continua nessa posição. Urano, né, ele continua sua marcha por Touro, tá? Ele ficou retrógrado em novembro do ano passado. Ele vai ficar ficou direto em 3 de fevereiro e vai ingressar em Gêmeos, dia 26 de abril, e aí fica em diante por muito tempo. Então ele está passando por Touro ainda, mas está cada vez indo em marcha para Gêmeos, que vai ser uma boa condição, por sinal, nesse sentido.
Só uma coisinha só. O Urano em Gêmeos não tem uma posição especial de domicílio e exaltação. Mas são dois planetas que, dois corpos, um signo e um planeta, que têm uma boa sintonia. Comunicação, expressão, pensamento e lógica são as duas condições bastante favoráveis. Grandes avanços econômicos, sociais e políticos bastante marcantes. Saturno continua sua marcha por Áries, ele já ingressou em Áries de vez, dia 13 de fevereiro próximo passado, poucos dias, e vai ficar retrógrado somente em julho, que vem por aqui. Então, tem tempo ainda. Júpiter continua sua marcha por aqui também. Ele está retrógrado, fica direto dia 11 de março, quando o Sol ainda estará passando por Peixes. E, por sinal, nesse período, né, 4 dias depois, acontece o Oscar com Júpiter em Câncer, ah, direto. Pode ser bem interessante para o mundo, para o Brasil, principalmente. E vai ingressar em Leão em junho, que vem, certamente. A grande conjunção Saturno-Netuno acontece dia 20 de fevereiro de 2026 e 0 graus e 45 minutos. Isso é o início de um processo de mudanças gerais na sociedade, a dissolução de um mundo e a construção de um novo mundo. Nós temos a percepção de que o mundo começa mudanças significativas que terão um bom resultado no futuro. A ideia de outras percepções da realidade, outras percepções que pode ser a economia e a política, começam a vir à tona. Não vai ser de um dia para o outro isso, mas vai ser bastante significativo. Um amigo meu, Valdemar Falcão, Mazinho, no Rio de Janeiro, ele comentou uma situação bastante significativa, bem interessante, uma situação que ele marcou. É como se fosse um reset do mundo vigente. Então, é um reset, clica-se por lá e começa um novo mundo. Mas, de novo, vai ter que recarregar esse mundo. Modo diferenciado, se colocando, se posicionando lentamente. Mas a ideia de novo mundo pode acontecer certamente. O novo mundo, né, que começa a acontecer de modo bastante interessante, bastante significativo e que pode ser bastante bom para a sociedade e a humanidade. A ideia de que as questões religiosas possam ter um novo momento. A ideia de que a economia possa ter um grande avanço junto com as questões ligadas à medicina também. A medicina pode ter um grande avanço com Netuno passando por Áries, junto com Saturno nessa condição também. O novo mundo se configura, mas primeiro vai ter que dissolver esse mundo vigente. Então vai ser o início de um tempo importante, mas que no comecinho pode ser um pouco complexo, um pouco difícil de se levar, por conta dessa condição que está acontecendo no céu. Outra situação, esse aqui é o desenho do céu nesse instante, como está colocado por aqui. Aqui aparece essa boa condição de conjunção Saturno-Netuno. Aqui. Você vê que o céu está bem colocado, está com boas condições. Então, existe um céu bastante favorável. O Marte está em mau aspecto nesse período, que dá aquelas tensões com complicações, pode eventualmente aqui acontecer, esse acidentes. Isso por volta do final de fevereiro, demora muito tempo ter essa possibilidade. Que quando começou o ingresso, eu não estava o Urano mal colocado com Marte. Agora, quando chega no final de fevereiro, já entra na órbita essa condição. Então, fiquemos atentos a esse período de conjunção de quadratura Marte-Urano. Acidentes podem ocorrer dessa possibilidade. E logo depois, o finalzinho desse ingresso do Sol em Peixes, já iniciando março, o Marte faz um bom aspecto com Júpiter. Ou seja, questões que falam de crescimento, novos projetos de crescimento e expansão, também aparecem no finalzinho. Então, vamos projetar essa condição até o final desse período por aqui também. O Marte continua sua marcha, né? Já ingressou em Peixes, dia 2 de março, vai ingressar em Áries, dia 9 de abril. Tem um tempo ainda, continua sua marcha nesse período. Ah, teremos outras condições por aqui. Em abril, que nós teremos a grande conjunção Marte-Netuno, em abril. Né? Depois, logo após, Marte-Saturno, logo da frente, Júlio, Marte-Urano, e depois à frente, Marte-Júpiter, em novembro. Uma de muitas possibilidades de grandes conjunções, que ficam marcadas nessa época por aqui também. Essa é a condição do Marte por aqui, né, nesse período. Temos aqui Vênus, esse trecho por aqui, sendo colocado dessa maneira por aqui, vai ingressar em Áries dia 7 de março, em boas condições. Temos o Mercúrio por aqui, nesse período. Né? Ele vai ficar retrógrado somente em março, na verdade, dia 20 de março, um dia antes do Sol ingressar em Áries. Então, vai estar essa condição, nesse período. Né? Ele vai ficar retrógrado, vou repetir aqui, vai ficar retrógrado dia 26 de fevereiro,
não demora muito tempo, vai ficar direto, desculpa, eu falei errado. Vai ficar retrógrado dia 26 de fevereiro, fica direto depois de 20 de março. É a primeira retrogradação que ele faz, nesse sentido, por aqui, certo? Nós teremos também, está tendo hoje, no dia da gravação, que hoje é dia 17, amanhã eu sou em Gêmeos, em Peixes, nós temos esse eclipse do Sol por aqui, né? Eu comentei no mês passado essa condição, mas eu vou falar de novo sobre essa possibilidade. Tem essa condição aqui desse momento aqui de o Sol fazer eclipse. Esse eclipse está acontecendo agora, por sinal, sendo visto lá no hemisfério sul, lá bem na Antártida. Então, não vai ser visto no Brasil de forma alguma. Essa é a trajetória do eclipse por aqui. Esse é o mapa do eclipse, que é muito idêntico ao mapa que acontece hoje. Pode-se pensar a seguinte condição: tudo que eu comentei agora com relação a crescimento, expansão, tensões, conflitos e acidentes, começam a formatar agora esse período. O eclipse, quando acontece, reforça a condição, mas transborda em 3 meses depois. Então, estamos em fevereiro, março, abril, maio. Maio pode transbordar muito essas questões que comentei por aqui. Nesse eclipse, esse mapa marcou claramente, né, esse eclipse quadratura com Urano. E isso reforça mais ainda essas questões de acidentes, rupturas, cortes, surpresas e tensões, que podem eclodir daqui a 3 meses, mas já está em andamento no céu essa condição. Então, fiquemos atentos a tudo isso. Né? Eclipse sempre acontece desse modo. Né? Acontece o eclipse, faz a conjunção Sol-Lua, foi a 29, 28 de Aquário. Agora, o que acontece? 3 meses depois, aquilo eclode. Mas está em andamento no céu essa condição, certamente. Comentar um pouco do Brasil, nesse trecho por aqui. Brasil com o Sol entrando em peixes. Esse é o mapa do nosso país. Né? O mapa do Brasil ele é 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos, horário mais do que corrigido. Está perfeito esse mapa do Brasil. E essa condição, o Sol do Brasil está em Virgem, ascendente em Aquário, e temos essas condições bastante marcantes. Netuno retrógrado junto com Urano retrógrado na casa 11, Plutão retrógrado na casa 2, Saturno retrógrado aqui na casa 3, indo para 4. E essa oposição Marte-Saturno, que é bastante significativa e importante no mapa do Brasil. Mas, enfim, esse é o mapa do ingresso do Sol transposto para o Brasil. Você pega esse momento que o Sol ingressa em Peixes, põe no mapa do Brasil, faz o mapa localizado no Brasil, Brasília, essa é a condição. Temos muita coisa no alto do céu, muita coisa no alto, em casa 10. Ou seja, está em destaque a presidência, nossos governantes, como realmente está em destaque desde já que aconteceu nos desfiles de carnaval lá na Sapucaí. Os governantes estão em destaque. Alvos de ataque? Alvos de ataque que tem esse Urano fazendo mau aspecto esse Sol que está ligado aos governantes que estão por aqui. Mas olha, de novo, Júpiter faz os bons aspectos até essa região do céu também. Pode pensar que essas complicações e tensões que vão atingir a presidência dos nossos governantes terão, de certo modo, visto por aqui, sem ser partidário de jeito algum, tem esse bom aspecto de Júpiter, que faz bons aspectos no meio do céu. Ou no meio do céu também, mas tem esse monte de coisas no meio do céu. Ou seja, apesar de tudo isso, vai ser favorável ao país e à presidência e aos nossos governantes. Tem essa boa situação. O Urano está em conjunção, bem no horizonte por aqui. Não está em conjunção exata com o ascendente, mas está no horizonte. Teremos surpresas nesse Brasil por aqui. O Marte está na casa 9 do Brasil. Então, tensões, surpresas e crises podem atingir o quê? O sistema judiciário. Sistema judiciário são os nossos governantes, STF, por aí afora. Então, atenção com isso. Portanto, é naquela condição também de estar na boca da Casa 9 que está ligado com o judiciário. Então, atenção, surpresas que envolvem esse pessoal todinho do judiciário. Tudo com boas condições, como estou colocando por aqui, esse Júpiter faz bons aspectos por aqui. Mas há essa possibilidade. Se olharmos para o Brasil, temos outra condição. Esse é o mapa do ingresso do Sol para a capital do Brasil, Brasília. Entretanto, uma coisa que deve se fazer é colocar esse mapa desse ingresso ao redor do mapa do Brasil. Ou seja, tem essa condição. Dentro do mapa do Brasil, fora aqui é o mapa do ingresso do Sol. Ele ficou muito marcante por aqui, é o seguinte. O Sol está na casa 1. Todos os anos, nesse período, o Sol fica na casa 1 no Brasil, em trânsito, ou no ingresso. Posso dizer que o Brasil fica em destaque, muita amostra.
O que marca essa condição aqui, nesse ingresso do Sol, e vai marcar inclusive com Saturno e Netuno em grande conjunção, é a conjunção que vai ser exatamente em cima do Plutão do mapa do Brasil, que também está a 0 graus de Áries. Ou seja, isso vai ser muito impactante na economia do Brasil. Uma das coisas pode se colocar, esse Saturno e Netuno, que está ligado com dissolução de coisas ligadas a esse ponto de toca, na casa 2 e com Plutão, está associado muito ao quê? À economia. Essa questão do banco master fica muito ligada a essa situação. A dissolução, a descoberta de coisas, falcatruas que envolviam essas instituições econômicas, mas que, de certo modo, atinge o governo, porque Plutão rege a casa 10 do Brasil. Então, tem essa possibilidade. Então, fiquemos atentos a essas situações que vão surgir daqui em diante, que pode envolver até o judiciário, como a gente colocou já no ingresso, que tem o Marte na casa 9 do país. Então, atenção a essas situações. Pode-se pensar também que é um período bastante significativo e importante para a economia do Brasil, a instituição de um novo modelo. Né? É como se o modelo existente, até então, perdesse o significado, surge um novo modelo. É evidente que tem essa questão da dissolução de instituições, que está ligado com o Banco Master, por exemplo. Mas a ideia de reconstruir um novo modelo de economia para o Brasil pode estar acontecendo desde já. É como se fosse um modelo, junto com Marte, junto com Saturno e Netuno, que é muito, está ligado muito ao socialismo, digamos que um modelo mais amplo, que favoreça muito a população. Como não vou dizer que é a distribuição de renda, mas alguma coisa que favoreça muito mais a coletividade e o bem comum, a população de modo geral. Não tem boas condições. Essa grande conjunção Saturno-Netuno, né, tem outra condição, ela faz quadratura com Urano-Netuno na casa 11 do Brasil. A ideia também é a seguinte, né, esse ano teremos eleições. A casa 11 de um país está ligada ao Senado e Câmara, aos nossos representantes. Essa grande conjunção Saturno-Netuno fazendo quadratura a esse ponto dá a ideia que existiria uma reforma bastante ampla em Câmara e Senado. É como se até então que estava em vigor o estabelecido, então quase permanente, vai dissolver, perder o formato, um novo modelo, um novo tipo de política vai ser colocado em pauta. Então ficamos atentos também a isso. Lógico, tudo depende, né, de como vai estar em andamento o mundo daqui em diante. Tudo bem. Mas uma coisa que é importante, né, a tomada de consciência do povo, vou falar sem ser astrólogo, a tomada de consciência do povo é fundamental. Né? Com esses aspectos que estão acontecendo por aqui, pode ser bastante significativo. Verdades serão descobertas, coisas virão à tona. Ou seja, né, muita coisa vai ser colocada à mostra, e isso vai favorecer muito as pessoas poderem escolher melhor os nossos representantes. Tem essa boa condição nesse período. Então, fiquemos atentos a essas possibilidades. E digamos que começa um processo bastante significativo para o Brasil, que vai ficar por muitos e muitos anos. Porque não é a toda hora que acontece a grande conjunção Marte-Netuno, a cada 36 anos. E a 0 de Áries, a cada séculos e séculos. Exatamente na conjunção com Plutão, que rege a 10 do Brasil, e a casa 2, muito mais difícil. Então não vai acontecer tão cedo. Então estamos vivendo um momento histórico que o Brasil vai passar por muitas mudanças, alterações. É comum se falar, vai mudar o Brasil. Isso realmente sempre se fala. Dessa vez vai ter grandes mudanças. Não será de um dia para o outro. Daqui em diante começa o processo. Processo lento, mas lento, firme, forte e sem volta. Tem essa possibilidade. Aqui é o mapa de progressões secundárias do Brasil, também por aqui. Temos aqui a seguinte condição. Nesse trecho, temos aqui a Lua progredida faz um bom aspecto ao ascendente. Isso favorece muita imagem no Brasil. A Lua pré-natal faz conjunção com o meio do céu. Favorece bastante ainda a imagem do governo, dos governantes e no rumo do país. Ah, temos uma quadratura ao ascendente. De certo modo, o que pode acontecer, de um jeito ou outro, podemos passar por algumas dificuldades, algumas tensões internas podem levar a alguns conflitos nesse sentido, que de certo modo vão ficar muito públicas, que eu digo, para o mundo. Então o mundo vai voltar os olhos ao Brasil, que já está voltando certamente com certas condições, mas ainda algumas dificuldades que acontecem por aqui, nesse período. Temos aqui essa trajetória, né, do trânsito, né, sobre o mapa do Brasil. Esse é o trânsito que acontece de Plutão sobre o mapa do Brasil. Temos essa posição por aqui. O Plutão vem fazendo bons aspectos à Lua e Plutão do mapa do Brasil. É interessante, né, esse ponto do mapa do Brasil. Júpiter e Lua. É muito significativo para o Brasil.
está ligado com a economia, agronegócios também, e o território, e ao povo também. Plutão faz bons aspectos à Lua, Júpiter e ao próprio Plutão. Então, vivemos um momento histórico bastante significativo de reconstrução do país. Evidente que Plutão faz mau aspecto ao Marte, que está ligado à Casa 9 também, que existe essa crise nas questões institucionais ligadas ao Supremo e ao Judiciário. E também uma certa remodelação dos rumos do país, que está ligado também com a nossa presidência e nossos governantes. Então, essas crises que envolvem todo esse povo todo, vai ser bastante importante e significativo. Quando foi 27 de janeiro do próximo passado, há pouco tempo atrás, houve uma grande conjunção Marte-Plutão nessa condição por aqui, nesse ponto, dentro da Casa 12. Então, muita coisa vai transbordar ainda dos porões da República para que possamos, de repente, limpar de modo definitivo esses porões da República. Deixar um país limpo, pronto para poder seguir em frente. Então, muita coisa vai surgir, virar à tona ainda. É essa a condição. O Netuno, ele vem fazendo seus aspectos, ele vem fazendo seus aspectos junto com Saturno, é esse ponto, que é a casa 11 do Brasil, comentei agora há pouco, que, ou seja, muitos escândalos poderiam vir à tona que envolvem esses nossos representantes eleitos, tá? E isso vai levar o povo a escolher de novo outro modelo associado a esses nossos representantes. Então, pode ser bem interessante tudo isso. Esse Netuno faz conjunção a Plutão, que rege a casa 10 do Brasil, ou seja, né, um novo modelo também está sendo colocado. Você vê que é interessante, né? Esse Netuno está sendo muito influente nesse nosso período por aqui, junto com Saturno e por aí afora. É a dissolução de um sistema, para o mundo, para o Brasil também. É a dissolução do sistema para a reconstrução de um outro modo, que não vai ser simples e nem suave. Pode ser duro, doloroso, mas necessário. Então, teremos boas condições aqui em diante, mas teremos que nos sacrificar por um período também. Mas teremos bons resultados depois, certamente. O Urano vai ser os aspectos muito positivos ao Mercúrio, e ao Plutão também por aqui. De novo, o Mercúrio está associado à casa 5, surpresas muito positivas nas questões das artes, bem, muito boa essa condição. E o Urano faz bons aspectos ao Plutão, que rege a 10 e a casa 2. Na economia, surgem novos modelos que podem fazer com que haja uma grande possibilidade de implementação de projetos bastante importantes e significativos. Vamos dar atenção à economia do Brasil. Modelos estão sendo dissolvidos, surgindo outras possibilidades muito positivas dessa boa condição com esse Plutão, esse Urano, desculpe, fazendo um bom aspecto a Plutão, que está associado à casa 10. 2, que rege a 10. Então, isso pode ser bastante importante para a imagem do Brasil e dos nossos governantes também. O Saturno vem fazendo sua passagem pela casa 2 do Brasil. Quando o Saturno passa pela casa 2, a economia não fica ruim, mas fica um pouco mais lenta. Né? Então, exige um pouco mais de esforço e competência de dedicação para que as coisas possam caminhar perfeitamente bem. E nesse período, nesse mês aqui, o Sol passando por Peixes, esse Saturno faz mau aspecto lá na nossa casa 11, como eu já comentei. Ah, crises, cobranças e situações inesperadas por conta do Urano fazendo esse aspecto tempo aqui, podem surgir que veremos eclodirem, surgirem, sendo descobertas que envolvem nossos representantes. Isso vai ser significativo num mês, num ano de eleições. O Júpiter vem aqui passando pela casa 5 agora, isso é importante por conta dos Oscar. Digamos que existem boníssimas condições para termos destaque, porque até o Sol recebe um bom aspecto desse Júpiter passando por aqui. E o Sol rege a casa 7, então destaque internacional, e o Júpiter passando pela 5, nas sessões de cinema, também das artes, de modo geral. E dos esportes, nos esportes agora tivemos uma medalha nas Olimpíadas de Inverno. Mas talvez o que vai ficar mais destacado vai ser essa posição do Oscar. Atenção com isso. Mês que vem veremos, conversaremos mais sobre isso. Mas atenção para o dia 15 de março, boto fé com essas boas condições astrológicas. Que vai ser nesse trecho por aqui. O Sol recebendo um bom aspecto, está ali a imagem do país, na casa 10, e também faz bom aspecto somente do céu, que é destaque no país também e passa pela casa 100. Boas condições para o Brasil, certamente. E só para reforçar aquela condição do Brasil, recebendo a grande conjunção sobre o Plutão do mapa do Brasil. Ou seja, mudanças gerais. E a quadratura junto à casa 11, digamos que nós já percebemos que as instituições que associam aos nossos governantes, desculpa, nossos representantes estão falindo.
dissolvendo completamente. Muitas coisas vão ser descobertas e vão de repente jogar uma pá de cal nesse tipo de modelo até então existente. E, lógico, tudo depende do povo, como vai ser colocado nesse momento por aqui também. Mas é que tem uma coisa interessante, né? O povo está muito bem. Deixa eu ver aqui, vou mostrar por aqui. Ah, aqui no Sol, tem essa boa possibilidade aqui de Plutão faz bons aspectos ao povo, que é o Júpiter e Lua, na casa 4. Ou seja, o povo está ficando um pouco mais, observando mais tudo isso. As tensões que estão acontecendo, esses eventos. O Marte está passando por aqui, na casa 11, na casa 1 do Brasil, nessa posição por aqui, e vem fazendo aspectos de conjunção, o ascendente agora, nesse que vai até o dia 24, 25, e o Brasil, nesse período, pode passar por alguns acidentes. Aconteceu hoje, por sinal, aliás, ontem, né, um acidente nos portos de Santos por aqui. Né? Então, talvez as situações possam acontecer nesse sentido. Mas, enfim, o Marte, em conjunção com o ascendente e quadratura com o meio do céu, dá tensões que envolvem a população e a imagem do governo. Nesse trecho de tempo por aqui, bem no comecinho desse ingresso do Sol em Peixes, nessa possibilidade. Tensão com acidentes também, né? Dessa possibilidade, nessa condição. O eclipse no mapa do Brasil, de novo, vai cair na casa 11. E, de novo, né, digamos que de hoje até 3 meses, muitas coisas vão transbordar na casa 11, que está ligada aos nossos representantes. Então, fiquemos atentos, né, a esse período por aqui. Porque acontece o seguinte, esse é o mapa do eclipse para esse instante. Tem que se colocar o mapa do eclipse para o mapa do Brasil, que é na casa 1. Então, mudanças importantes no Brasil podem acontecer. O Brasil vai perceber muitas possibilidades, vai surgir muitas outras condições. Coisas serão desveladas, descobertas. Muita essa atenção por aqui. Ou seja, esse período de mês peixes, pode se pensar isso, né? Muita coisa marcante pode acontecer. Minha gata está conferindo por aqui, você tem acompanhando por aqui. Tá? Enfim, agora eu vou fazer alguns comentários. Só uma coisinha só, tudo que eu comentei depende de avaliação para cada país, para cada situação circunstancial bem particular. Eu vou começar agora a comentar um pouco mais sobre os signos, sobre as pessoas e seus signos. O que eu vou comentar vale para as pessoas dos signos, do Sol dos signos, ou as ascendentes desses signos. Deixa eu só mudar meu slide por aqui, que já vai fazer já essa conversa nesse momento aqui do Sol passando pelos signos e do ascendente. E, de novo, nada vai substituir o mapa natal de uma pessoa visto por um astrólogo profissional. O que é um astrólogo profissional? Formado, que tem estudo, tem conhecimento, que tem currículo, né? E que tem estudos com carga horária em escolas reconhecidas. Então, escolas, né? Que dão suporte, que dão certificação. Tem muitas escolas do Brasil, sempre confiro tudo isso. Mas procurem uma forma profissional, né? Certo? Eu vou começar por peixes, né? Os piscianos fazem aniversário, parabéns, piscianos. E isso que eu vou comentar vai ser para quem é em peixes ou ascendente em peixes também. Bom, parabéns inicialmente por isso, né? Olha, o eclipse aconteceu em 28 de aquário, bem no finalzinho. Entretanto, eu posso pensar que já tem um pouco dessa condição. Pessoal de peixes, né? Ou ascendente de peixes, né? Tem muita coisa em peixes. Então vai ser um momento bastante movimentado e importante para você se destacar, se colocar, se posicionar, fazer acordos, fazer contratos. E por conta disso, né, começa um período, mesmo que o Sol não tenha, junto com a Lua, que está a conjunção, o eclipse, dentro de peixes, mas muito próximo, pode-se esperar que o pessoal de peixes vai ter bom desenvolvimento nos próximos meses por aqui. Mas uma coisa importante, está em destaque, pessoal de peixes. Parabéns para vocês. Sabe se comunicar, sabe se colocar. Uma coisa pode acontecer, algumas tensões que podem envolver questões familiares. Atenção, questões familiares, né? Surpresas, situações inusitadas podem acontecer junto a familiares. Atenção com essa situação. Mas parabéns, piscianos, certamente. O pessoal de Áries, ou ascendente em Áries. Atenção com o que fala, pessoal de Áries ou ascendente em Áries. Uma coisa importante, a grande conjunção de Saturno-Netuno acontece a 0 graus de Áries. Isso não quer dizer que todos os arianos vão sofrer esse impacto, porque vem o mapa de cada pessoa, certamente. Mas digamos que começa um processo de autopercepção, autorreconhecimento, como eu falei, não é nem autoconhecimento, autorreconhecimento. Ou seja, você perceber o que você percebeu de si e aceitar e modificar alguma coisa dentro de si mesmo. Pode ser interessante isso tudo. Período de reflexão, de repensar algumas coisas, repensar seu momento, sua história, as coisas circunstanciais.
tudo que tem acontecido contigo. Repensar suas atitudes, as consequências. E nesse período, não fique quieto, entre em atividade, mas repense, pense a maneira como vai colocar sua ideia ou pensamento, atenção com isso, lógico, você vai falar, colocar sua ideia, mas principalmente, né, não é só reconhecer as coisas que você tem, reconhecer e fazer alguma coisa por isso, para corrigir, ou melhor, ou aperfeiçoar, certamente, isso é importante, né? Pessoal de touro ou ascendente em touro. Olha, uma coisa que pode ser bastante significativa, né? A questão da coletividade, da comunidade, dos amigos. Situações importantes que envolvem amigos podem movimentar esse seu período, esse mês correspondente, né? Uma coisa bastante interessante, pessoal de touro ou ascendente em touro, né? Envolvimento com questões coletivas, com questões sociais que envolvam o seu entorno ou os seus iguais. Uma coisa importante também é o seguinte, né? Talvez possa começar o pessoal de touro ou ascendente em touro um período em que a espiritualidade ou a religiosidade comece a ficar mais em evidência. É bem possível que possa dar essa possibilidade. Dê margem a isso, dê atenção a essas questões. Não que tem que se tornar um religioso de jeito algum, mas dá atenção à sua espiritualidade, à percepção mais ampla do mundo, das pessoas, e até desse mundo extrafísico. Não importa como seja, vale a pena você dar essa atenção a essas questões. Muito importante isso. Atenção com gastos inesperados também. O pessoal de gêmeos ou ascendente de gêmeos, digamos que tem que ter uma certa atenção com saúde. Nada de complicado, mas atenção com a saúde. Se cuide bem, né? Se cuidar, que eu digo o seguinte: boa alimentação, bons hábitos, bons costumes também, e dentro do possível, né? Voltar a atenção do seu físico. De que jeito? Além da boa alimentação também, ginástica ou o que for. Fazer exames pode ser interessante nesse período, né? Mas atenção, é um momento de algumas tensões pessoais que podem levar você a ficar um pouco irritado com certas situações que vêm acontecendo contigo, de diversos modos. Entretanto, essa irritação com coisas que vêm acontecendo com você são por conta de você ter permitido esse tipo de condição que as pessoas verem você desse jeito, ou de você se posicionar assim. Então, esse é um período que você vai, de repente, despertar para si mesmo, né? E pode se irritar com as condições existentes, mas por conta que você mesmo causou essas situações. Então, talvez, repensar essas situações. Eu comentei ao pessoal anterior de Ares, né, que é importante repensar suas condições pessoais. É uma coisa parecida com isso. Mas o mais importante, né? Repensar suas questões pessoais, sua postura, como você se sente no mundo, que daqui em diante as coisas podem ficar um pouco melhores para você. Repense muito o seu lugar no mundo, para que você possa ter um destaque daqui em diante. Isso é muito importante. Pessoal de câncer ou ascendente em câncer. Esse pessoal de câncer ou ascendente em câncer, bom, reforçando até uma coisa que eu comentei anteriormente, né? Eu falei muito em espiritualidade e religiosidade. O pessoal de câncer ou ascendente em câncer talvez possa dar atenção a isso com mais facilidade. É como se favorecesse muito você perceber, canceriano de Sol ou ascendente, que entender o mundo, refletir sobre a sociedade, sobre as pessoas, ficasse mais favorável quando você lê um pouco, ou se envolve muito com espiritualidade, até filosofia também, de modo mais amplo, ficar aberto a outras possibilidades dessa condição. Atenção com, não dizer nem decepções, mas, eventualmente, você pode se surpreender questionando situações que envolviam as suas crenças por conta de situações que envolvem o momento pessoal seu agora. Então, por conta das situações que vão acontecer nesse período por aqui, você pode mudar seus conceitos. Vai se surpreender até com o seu jeito de pensar. Pode acontecer também essa condição. O pessoal de leão com ascendente leão, né, posso pensar a seguinte condição. Descarte algumas coisas necessárias. Tem coisas que a gente carrega e guarda, né? Até coisas materiais, que são desnecessárias. Então, de repente, pode ser um período de você fazer umas limpezas, umas reavaliações do que é importante em termos materiais. Ótimo isso. Mas, inclusive, é importante você repensar muitas coisas que vem guardando como mágoas, ideias e pensamentos, opiniões com relação a algumas pessoas. Livre-se de tudo isso. Não tem necessidade de guardar essas mágoas ou rancores ou outras questões que são desnecessárias também na sua vida. Uma coisa importante, né? Amigos são importantes. Amigos são importantes. E essa época pode acontecer de amizades se afastarem. Não discuta, não brigue, deixe que se vão.
De repente, se você começa a questionar algumas questões ligadas a amigos, questionar assuntos ou opiniões amigos, é que você está mudando um pouco o seu jeito de ser e pensar. E por conta disso, você já não concorda mais com algumas amizades, com o grupo de amigos que você tinha até então. E na realidade, você perceber que você nunca concordou muito com certas ideias, mas você continuava nessa condição por conta da amizade, por continuar com a relação. Talvez agora você comece a repensar muito isso. E ao colocar suas ideias e questionar muitas coisas, algumas pessoas se afastam. E tudo bem. Outras pessoas se aproximarão de você também. Pessoal de Virgem ou Ascendente Virgem. Atenção, novidades à vista. Questões profissionais. Fique atento, né, com mudanças profissionais bastante significativas. Mas atenção com parcerias, com sociedades. Talvez não seja o momento mais adequado para fazer parcerias, mas se for fazer parcerias, ou se já tem parcerias, é bom avaliar como está tendo tudo isso, como está essa condição. Conversar com o sócio, conversar com o parceiro, para ver como é que está essa relação. Inclusive, né, quando eu falo de parcerias, posso pensar até em conjugais também, ou de namoro. Converse com o seu parceiro, converse com o seu namorado, ficante ou o que for. Mas como é que está a relação? Até quando vocês estão juntos por amor de fato mesmo, por desejo ou paixão? Ou estão juntos porque conformou-se a situação? Mas se conformou-se essa situação, talvez possa ter algumas tensões. E antes que haja conflitos maiores, é melhor repensar essa relação. Mas também repensar até que ponto vale a pena ficar e até que ponto vale a pena ficar cada vez mais próximo também. Isso é importante. Pessoal de Libra ou ascendente em Libra, né? Pode-se pensar também atenção com as questões de saúde. Atenção com as questões de saúde, com o seu dia a dia, com o seu trabalho. Atenção com os seus hábitos, seus costumes. Talvez repensar um pouco sobre isso. Não vai ficar doente, mas repensar hábitos e costumes seria importante nesse período. Por conta de quê? Que isso no futuro pode até prejudicar um pouco a sua saúde. Não agora pode acontecer isso, mas atenção com isso. Existe uma possibilidade de muitos bons momentos em termos de destaque profissional. Não importa o que você faça pessoalmente ou profissionalmente. Destaques, facilitações e possibilidades podem acontecer. E que, inclusive o seu dia a dia e o seu trabalho. Então, dá umas condições muito boas para destaque profissional e social também. Mas é um trabalho, não tem importância. Você vai se destacar pelas coisas que você faz no seu dia a dia, com familiares ou o que for. Pessoal de escorpião ou ascendente escorpião. Atenção com seus afetos. Atenção com as pessoas com as quais você tem proximidade afetiva. Não importa se é namoro ou não. Veja até quanto isso realmente é satisfatório e verdadeiro. Pode ocorrer algumas rupturas, mas vale a pena você conversar, já até que eu falei de outros signos sobre essa condição. Conversar, avaliar, ver até que ponto realmente é verdadeira essa relação. E que você conversando, tendo contato, escutando muito a pessoa, você possa perceber que existe muito mais proximidade do que você imagina. Ou, de repente, existe a condição de estar um pouco mais afastados. E você pode resolver da melhor maneira possível tudo isso. Mas não deixe essas tensões se acumularem. Então, esclareça, converse, para ficar cada vez mais próximos, ou então para ficarem, de repente, em paz, cada um consigo com o outro. O pessoal de Sagitário ou ascendente Sagitário, questões que envolvem família ou seu lar, pode te pegar nesse período. É como se você voltasse a atenção para ser um defensor da pátria, família e das suas questões pessoais. Pode ocorrer tensões que envolvem pessoas da família. Pode ocorrer situações complexas que envolvem relação entre familiares. Por conta disso, vale a pena você avaliar e entender como é que está acontecendo tudo isso em questões familiares. Veja com seus irmãos, seus parentes, como é que estão as questões com seus pais ou com seus mais velhos. Ter essa condição. Repense tudo isso, né? Tensões podem ser importantes nesse período para poderem se resolver. De novo, tensões para se levar à resolução. Não tensão para se acumular, para explodir e levar más consequências. É bom ter esse cuidado, certamente. Que família pode colaborar bastante com você nesse período. Mas essas tensões têm que ser eliminadas, resolvidas ou atenuadas, pelo menos isso. Pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio, muitas pessoas podem se aproximar de você nesse período. Quem é de Capricórnio ou ascendente Capricórnio. Pessoas podem se aproximar para fazer parcerias, contato, ou somente ampliar o seu círculo social. Dê atenção a essas pessoas, aproveite esses contatos, atenda esses chamados. Digamos que é um período muito bom, você vai ter que fazer um bom ciclo social, dinâmico, para poder papo, conversar, trocar ideias. Muitas pessoas poderiam se aproximar
quer dizer, novos conceitos, novas ideias. Alguns podem até, inicialmente, vir e questionar muitas suas coisas. Mas ao questionar, talvez possa fazer você repensar algumas coisas. Né? Pode ser interessante, né? Ah, remodelar ou renovar alguns conceitos antigos e conservadores demais. Nesse período que está tudo em mudança, certamente. Atenção com situações inusitadas no seu dia a dia. Pequenos acidentes diários podem acontecer. Pessoal de aquário ou ascendente aquário, né? Que a gente pode comentar para esse pessoal aqui é o seguinte. O eclipse aconteceu em aquário, bem no final de aquário. Verdades podem aparecer, situações novas podem surgir, você perceber novas possibilidades, dá essa condição. Mas uma coisa talvez mais marcante, né, é o seguinte, né, volte atenção para a sua produtividade, para a sua vocação. Veja se você, veja se o que você produz, se o que você faz é correspondente à sua vocação natural, à sua habilidade. Repense como você ganha dinheiro. Repense como você produz bens. Repense a sua vocação. E repense seus prazeres, até que você faz, se te dá prazer realmente. Se você puder associar o que você gosta de fazer com o que você ganha, ou as duas coisas simultaneamente, pode ser bem melhor. Então, reveja essas suas vocações, formas de ganhar dinheiro também nesse sentido. Uma coisa a se pensar também é o seguinte, né? Cometa algumas ousadias em termos de prazeres. Pode ser bem interessante. O aquariano talvez possa fazer com frequência isso, mas talvez agora fosse mais interessante fazer essa situação. Certo? Deixando o circuito por aqui. Parabéns, piscianos, mais uma vez. E vejo vocês no próximo mês com o ingresso só em Ares, que vai comentar de todo o ano correspondente. Que é o equinócio de outono no hemisfério norte, sul, aliás, primavera no hemisfério norte. E é importante que quando eu sou ingresso em Ares, comenta não só do mês, mas de todo o ano correspondente. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveite os últimos dias de carnaval, hoje é terça-feira de carnaval, amanhã, quarta-feira de cinzas, quando o sol já vem ingressar de vez no signo de peixes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero vocês no mês que vem para podermos conversar um pouco mais sobre o próximo ano correspondente. Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo mês, certamente.